José Sávio Oliveira de Araújo, um profissional de Sávio Araújo. Eu sou professor do Departamento de Artes da UFRN. Atuo aqui desde 2002 como professor efetivo. E desde que eu entrei aqui no departamento, que eu venho me dedicando ao ensino de cenografia. No âmbito do cenário, a gente também começou a mudar a nossa abordagem de como ensinar cenografia. A gente começou a pensar, a levar o sujeito a olhar como é que os espaços da sociedade se organizam para diferentes atividades. Então, dentro da disciplina de cenografia, começamos a estimular o sujeito, já no primeiro dia de aula, a olhar alguns espaços da sociedade, como por exemplo o shopping, uma loja que é o shopping center, um ambulante, né? Uma situação em que o sujeito tem que lidar com o público externo e apresentar um produto e pensar como aquele indivíduo se organiza, ou aqueles indivíduos se organizam para realizar esse trabalho. Então, dessa atividade, a gente leva o aluno a analisar uma loja de um shopping que tem como objetivo vender, mas só que para isso eles têm um design de luz, eles têm um conceito, eles têm uma roupa que o vendedor adota, um jeito de lidar o cliente de acordo com o conceito da loja, com o nicho de mercado que ele quer atingir, e a partir daí esse sujeito é convidado a se interessar pelo produto que a loja tem. Pois bem, esse é um discurso formal, caro, que exige uma estética específica e uma capacidade de investimentos alta. Mas existem outros atos de vender que utilizam-se de outras estratégias de organização de espaço porque o contexto é diferente. Então aí a gente vai olhar outra possibilidade de vender, que é o que se faz na venda de rua, no ambulante, que tem um espaço reduzidíssimo para trabalhar, tem que conviver com o cotidiano de deslocamento daquele lugar onde ele se instala, tem que lidar com os problemas de ter sua mercadoria apreendida se ele não estiver localizado. Então são muitos fatores que incidem sobre a vida de um ambulante. E ele tem que, para sobreviver nessa atividade, desenvolver estratégias de como ele apresenta o produto dele. Então como ele tem um espaço reduzido, ele não pode colocar todo o estoque à mostra numa vitrine, como a loja que tem metros quadrados à sua disposição. O vendedor tem 2, 4 metros quadrados, um ambulante muitas vezes. Então ele tem que ter uma estratégia, colocar um ou outro, 2 objetos relacionados ao estoque de cada material, e aí vai substituindo à medida que vai vendendo e vai criando estruturas para pendurar esses materiais, enfim. O que eu busco quando eu faço esse tipo de atividade com o aluno é que ele não tenha juízo de valor em relação a esse espaço esse espaço é melhor organizado ou esse espaço é pior organizado, e sim entender a relação entre a intenção que está por trás de um determinado ato, como o sujeito organiza o espaço para realizar esse ato e o que é que ele obtém com isso. Então, entender através do camelô e da loja a organização do espaço é um primeiro passo para entender o problema da organização do espaço da cena. E por que a gente faz isso com loja e com camelô? Por que não fazer direto com o teatro? Porque vivemos numa cidade que não tem uma cultura teatral. Nós não temos espetáculo o tempo todo em cartaz e a preços acessíveis para que os nossos alunos possam dispor a qualquer momento de um espetáculo para analisar a cenografia. E também porque ler a sociedade e como a sociedade se organiza, no sentido espetacular, é uma forma também de dar ao sujeito uma chave de interpretação da realidade, né? E isso pode ser transposto para o campo cênico. Quando eu vou organizar um espetáculo, eu preciso organizar esse discurso do espaço num lugar específico, num palco, num pátio, numa sala de aula, mas naquela porção do espaço que eu decidi fazer o espetáculo, uma vez que eu estabelecer a relação onde ficam os atuantes e onde fica a plateia, eu tenho um problema aí para resolver de como eu organizo o espaço. Portanto, seja na situação de venda, seja na situação de criação de uma cena, eu tenho que lidar com os problemas decorrentes da organização desse espaço. Pois bem, em cenografia, um outro passo que a gente deu na direção dessa organização pedagógica foi que conteúdos a gente abordar para que o aluno desenvolvesse objetos de aprendizagem. Seria bastante interessante trabalharmos com
dramaturgia, como Shakespeare, como Nelson Rodrigues, como Mariano Suassuna, Ionesco e tantos outros textos clássicos maravilhosos que a gente dispõe na cenografia. Isso pode ser feito e espera-se que isso seja feito nos semestres ao longo do curso. Mas uma vez que o aluno está chegando no curso, e essa disciplina geralmente são abordadas no início do curso, a gente procura que o sujeito trabalhe com conteúdos que ele tem um conhecimento muito próprio deles. Coisa que não é da noite para o dia que se adquire uma intimidade com um texto clássico. Você precisa ler, muitas vezes um semestre é pouco tempo para que uma pessoa se aproprie de um texto e entenda esse texto com profundidade e possa fazer uma proposta de organização do espaço. Então, que outros conteúdos a gente poderia fazer, criar ou trazer para esse exercício que levasse o sujeito a pensar a construção de um espaço da cena? Considerando que falar de si e falar da sua própria história é uma forma de destacar essa narrativa do sujeito, da diluição que o indivíduo tem no universo global, cada vez numa sociedade globalizada, em que as pessoas são apenas estatísticas e que nós somos um no meio de bilhões, mas esse indivíduo, essa particularidade, esse jeito de ver o mundo se traduz quando a gente olha para o nosso percurso de vida. E aí a gente começa a perceber que cada sujeito tem a sua própria trajetória, as situações podem até parecer repetidas, mas a maneira como cada sujeito vive a sua experiência de vida é única e é particular, né? E isso é muito rico enquanto material para ser trabalhado do ponto de vista de um conteúdo textual. Ainda não estamos falando de dramaturgia, estamos falando de um conteúdo narrativo. Então, é pedido ao estudante que faça uma pequena biografia da sua trajetória de vida, de modo que nessa biografia ele coloca apenas aquilo que ele se sente confortável para publicizar junto aos seus outros colegas de sala. Conteúdos que são muito pessoais e que também possam gerar nesse estudante algum tipo de impacto emocional sobre o qual nós não temos aqui suporte para trabalhar. A gente pede que as pessoas evitem esses conteúdos mais profundos. Coisas como onde nasceu, principais experiências de formação que teve na escola, quando saiu da cidade onde morava, enfim, coisas que são partilháveis, sem que o sujeito se sinta demasiadamente exposto. Então ele tem um percurso de vida que começa no nascimento e vai até o momento em que ele está hoje, que é na universidade. E eu peço ao sujeito que construa uma narrativa, uma lauda, em que ele conta essa história, faz uma síntese desse percurso. Uma vez que ele faz essa narrativa, eu sugiro então que ele mostre como essa narrativa se organiza no espaço de deslocamento que ele percorreu ao longo da sua vida. Então, ele nasceu numa cidade X, dessa cidade ele foi para outra localidade, morou tanto tempo. Esse deslocamento, essa relação que o sujeito vai tendo com o espaço ao longo da sua vida, a gente vai chamar isso de cartografia. E essa cartografia, um suporte para isso, para demonstrar isso, pode ser uma folha de papel, pode ser uma maquete, pode ser qualquer meio que ele encontre para organizar os elementos significantes dessa narrativa. Então, feito a biografia do sujeito, feito essa cartografia, você já tem uma primeira transposição da narrativa de vida para um suporte imagético. E aí a questão é, como levar isso para um espaço multidimensional? Por que a gente chama de multidimensional? Porque o espaço não tem só 3 dimensões, né? A gente sabe que o tempo também faz parte do espaço. Então, que outras dimensões se podem considerar? A ciência ainda discute muito isso. Então, para não quantificar a dimensão do espaço, a gente chama isso de espaço multidimensional, que seria o que tradicionalmente se conhece como espaço tridimensional, um espaço que tem altura, profundidade, largura. Então, esse espaço multidimensional, a gente define uma determinada área, pode ser, por exemplo, uma área de 4 metros por 6, 2 por 6, dependendo do espaço que a gente tivesse à nossa disposição, e provoca o estudante a colocar aquela cartografia que ele criou nesse espaço. Que desafio essa atividade coloca? O próprio desafio da cenografia.
todo cenógrafo tem que lidar com esse desafio. Como resolver num determinado espaço restrito, seja um palco, seja uma carroceria de um caminhão, seja uma praça, como eu coloco naquele espaço uma narrativa de um personagem, de um conjunto de ações. Então, embora não se esteja tratando especificamente do texto dramático, está se tratando da situação que o cenógrafo tem que encarar. E a nossa intenção é exatamente levar o sujeito a pensar epistemologicamente qual é o desafio de conhecimento que ele tem que lidar quando ele vai tratar da questão do espaço da cena. Então, seja na questão da iluminação, seja na questão da maquiagem, seja na questão do figurino e do cenário, o Cenotec, desde a sua existência, desde o início da sua criação, em 2006 para 2007, até hoje, vem não só incentivando que os alunos entendam o papel e o potencial da cenografia na sala de aula na escola pública, vem produzindo materiais e reflexões pedagógicas acerca de como se constrói conhecimento sobre isso, e vem também criando espaços de diálogo com outras instituições que se dedicam a isso, tanto a nível nacional como a nível internacional. Como eu mencionei antes, desde 2008, 2009, quando eu tive a oportunidade de fazer o pós-doutorado no Canadá, eu passei a frequentar as reuniões da USITT, United States Institute of Theatre Technology, o Instituto Norte-Americano de Tecnologia Teatral. Esse instituto, ele tem uma reunião anual, que é a USITT Annual Conference, e essa reunião anual, ela reúne todos os sujeitos que participam da cadeia produtiva da cenografia e da tecnologia de espetáculos. Isso geralmente acontece em uma cidade diferente dos Estados Unidos a cada ano, de maneira que na parte da manhã na USITT você tem conferências, mesas redondas, grupo de trabalho, e na parte da tarde você tem a Stage Expo, que é uma grande feira em que os fabricantes de piso para palco, refletores, material de maquiagem, estruturas para cena, apresentam suas novidades, seus produtos para os consumidores. De modo que, ao passear pela Stage Expo, a gente consegue perceber toda a cadeia produtiva dessa área. Escolas que formam, que lá eles chamam de Stage Designers, fabricantes de produtos para esse setor, empresas que contratam profissionais nessa área, os parques temáticos, os grandes cassinos de Las Vegas, as empresas de espetáculos como Broadway, Cirque du Soleil, enfim. Até mesmo transportadoras que oferecem serviços de deslocamento em turnê. Quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a perceber a necessidade muito grande de fazer uma aproximação dessa discussão da cenografia com a discussão da economia da cultura. Porque muitas vezes o artista tem a criação, tem a vontade, tem o desejo de fazer, mas não tem os meios. Né? E muitas vezes essa questão da tecnologia cênica, ela esbarra no problema do fornecimento. Aonde obter o material que eu necessito para as minhas criações? Muitas vezes o artista é estimulado a resolver isso na base da improvisação. E muitas vezes o faz de maneira brilhante. A questão se o sujeito consegue realizar isso com criatividade e improvisação, ele consegue realizar muito melhor se ele tiver materiais pensados, desenvolvidos para aquele fim. Materiais de maquiagem que sejam desenvolvidos considerando aquele clima ou aquele tipo de espetáculo, tintas específicas, superfícies específicas para determinado tipo de situação, que nos Estados Unidos se tem. No Brasil não tem um mercado muito forte, ele é muito concentrado, Rio de Janeiro, São Paulo, alguns polos, mas tem outras redes de serviços que atendem a arquitetura, a construção civil e que podem ser adaptados, que é o que nós acabamos recorrendo. Você quer comprar um determinado material para construir um objeto de cena, você vai numa loja que vende emborrachados, que vende madeira, que vende, material para confecção de adereços para festa. A gente adapta uma cadeia produtiva que já existe para outros setores para a nossa atividade. O que a gente tem procurado também estimular através do Cenotec, dos eventos que o
o Senotec realiza é ampliar, mostrar para determinados fornecedores da cidade que existe um mercado específico e que esse mercado específico precisa de uma atenção especial.